A economia brasileira, ela é a mesma. O sistema de governo brasileiro, ele é o mesmo, desde a proclamação da República. Só mudam os governantes, os políticos que estão governando o país chamado Brasil. Nos anos de 1960, o governo brasileiro, ele resolveu investir na indústria brasileira. E o que ele fez? O governo brasileiro, ele pega o dinheiro do povo brasileiro e coloca nos cofres do BNDES. E também ele vende títulos. Ou seja, o governo brasileiro, ele vende títulos do Tesouro para as pessoas comprarem, que elas vão receber daqui 4 anos, pode comprar títulos para receber daqui a 8 anos, pode comprar títulos para receber daqui a 12 anos. E o governo, ele se compromete de pagar esses títulos acima da inflação. Tem títulos de R$100, qualquer um pode comprar. Mas o governo lá na frente, aquele que estiver sendo eleito, exercendo o mandato de presidente do Brasil, ele vai ter que pagar. E nos anos 60 aconteceu isso. Não só o dinheiro do BNDES, que o dinheiro que entra no cofre do BNDES, 28% ele sai do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 28% ele sai do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E o restante, ele sai dos impostos que o povo brasileiro paga e vai para o cofre do BNDES. E também a venda de títulos. Pegou todos esses valores e colocou no cofre das indústrias brasileiras, principalmente as grandes indústrias, sociedade anônima, que o lucro delas, se for estrangeira, não fica no Brasil. O lucro dessas empresas multinacionais no Brasil vai para a matriz deles, lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, em todos os outros continentes. Quem precisa não tem, que é o micro, pequeno e médio empresário. São esses que geram empregos no Brasil. O que aconteceu? Nos anos 60, o governo brasileiro ele fez isso. E passou então aquela imagem para todos no Brasil, principalmente nos anos 70, que o Brasil ele estava indo muito bem. Mas a conta ela chega, principalmente dos títulos que o governo vendeu. A década de 1980 ela é considerada a década perdida da economia brasileira. Por quê? Porque o governo ele emprestou o dinheiro do BNDES, esvaziou o cofre, precisa repor. E ele vendeu títulos que precisam ser pagos. E aí o que acontece? Pode até haver produção, e quando há produção existe geração de empregos. E isso é maravilhoso. Acontece que a conta chegou para pagar. E nos anos 80, o brasileiro teve que pagar essa conta. Porque somos nós brasileiros que pagamos. E é considerada a década perdida, essa década de 1980. Hiperinflação, desvalorização da moeda. Aí nos anos 90 foi eleito um novo presidente, o Collor, que ele confiscou, ele bloqueou todos os valores nas contas bancárias, porque era uma necessidade para fazer, para evitar que a inflação continuasse subindo. Do contrário, o plano real que veio depois de Collor, ele não daria certo. Mas aí no plano Collor que o governo brasileiro ele conseguiu melhorar e controlar a inflação, criando inclusive a moeda que existe até hoje, que é o real. Mas se repete a história. Lá no segundo mandato, no primeiro e segundo mandato de Dilma Rousseff, a economia já estava ruindo. Por quê? Por causa desse mesmo sistema de governo que vende títulos, empresta dinheiro e a conta chega para pagar. É simples. Se você tem um salário de R$2.000, mas você gasta R$5.000 todo mês, você vai ficar devendo R$3.000 todo mês. Como que você vai fazer para pagar? Da mesma forma, então, é esse sistema de governo que a economia ela vai, eles falam que ela está indo bem, depois afunda e sobra para um outro vir, pegando dinheiro dos impostos que o povo brasileiro paga todo dia para poder cobrir o rombo que lá está. Você entendeu? E assim,
é a história do Brasil na nossa economia. Eles vão vendendo títulos, pegando dinheiro do BNDES, emprestando, colocando para todos que está bem, mas deveria parar aqui. Não, eles continuam. Quando chega aqui, esgotou, não tem mais. E aí vem aquela coisa horrível, que é uma hiperinflação. E aí as empresas começam a fechar, demitir, os comerciantes começam a fechar, demitir, explodiu a crise. E as pessoas sem emprego, sem dinheiro. No ano de 2024, está acontecendo novamente. O governo coloca que vai emprestar dinheiro para as indústrias. O BNDES anunciou em janeiro de 2024. 300 bilhões de reais para as indústrias, que nós vamos levantar as indústrias. Mas esses 300 bilhões de reais, de onde ele sai? Ele sai dos impostos e dos títulos que o governo vende. Ou seja, 1960, a história ela vai sempre se repetindo na história do Brasil. Portanto, esse sistema de governo que está colocado, e essa economia que sempre a cada 10 anos é esse vai e vem, é necessário mudar. Por quê? Porque aquele que tem olho, ele enxerga e já está cansado disto. O Brasil é esse país. Prometem que está indo bem, depois a verdade, a realidade, ela chega e afunda. Depois prometem que está indo bem e a verdade e a realidade, ela chega e afunda. Se for para continuar assim, então que cada brasileiro aprenda isto e aprenda a educação financeira, para que nesses tempos, então, de crise, possa ter pelo menos um valor para sobreviver.